dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Capital Político, podcast que comenta os principais acontecimentos da política no Brasil. Eu sou Nestor Rabelo, da Casa Blanca Consultoria, estou aqui com o João Rummel, nosso participante fixo, nosso oráculo da política. E eu estou aqui hoje com a deputada Marissa Boldrin, do MDB do Goiás, e que é uma membro bem atuante da Frente Parlamentar da Agropecuária. E muito obrigado, deputada, pela sua presença. Obrigada a vocês, obrigada pelo convite, por estar aqui nesse podcast. Nova forma, né, da gente poder estar interagindo, conversando junto com as pessoas, tanto na forma visual, né, vendo a gente, ou também ouvindo aí nos seus veículos, no fone de ouvido, para a gente poder estar conversando um pouquinho. Somos 17 deputados federais do estado de Goiás e a gente tem aí a missão de estar sendo o tom do agro, né? Entrei com essa bandeira, né, de estar falando e sendo a representante do setor lá no nosso estado de Goiás e, consequentemente, no Brasil todo, para a gente poder trazer um estado que é altamente produtivo, poder fazer essa defesa, então, estando ali na FPA, estando no Congresso, para estar tratando desses assuntos. Legal, eu vou começar com uma pergunta para a mesa. Eu não tenho como deixar de comentar o que está acontecendo, né? Que é Donald Trump e o tarifaço aqui no Brasil. Eu queria perguntar para a deputada e depois para o João, depois você puder continuar, João, como é que o Congresso recebeu essa notícia? Como é que ele está se organizando? E eu queria fazer uma ressalva que o agro aqui é sempre uma força bem atuante em tempos de crise, né? A gente teve ali atrás a lei de reciprocidade, que a FPA aprovou. Agora vamos aprovar, provavelmente, a lei do licenciamento ambiental. Eu queria saber como é que vocês receberam e como é que a senhora está vendo a atuação do Congresso nesse sentido, como é que a senhora está sentindo essa crise e como a senhora acha que a gente pode reagir a isso, né? Bom, eu estava até conferindo o dia aqui, né? Hoje é dia 16 de julho. Aqui, acredito que se cada dia nessa semana, depois que saiu essa notícia, até por rede social, que isso já é o primeiro ponto que nos preocupa muito, né, João? Porque um governo com o outro, fazer uma interlocução via rede social e não algo oficial, né, documentado, a gente já vê com cautela, com preocupação, tudo isso que deve ser ponderado. Até onde as guerras de narrativas vão prejudicar dois países e o mundo inteiro na articulação econômica, no próprio campo, que vai ser atingido ali diretamente, onde os produtores, cada dia, porque eu falei da data, ontem a gente tinha uma notícia, hoje já outra, então a evolução semanalmente agora dessa notícia, ela vai ser muito rápida, porque nós precisamos dessa agilidade e é isso que a gente espera do governo, principalmente. O governo federal, ele precisa tomar essa narrativa e o comando para eles, porque é o melhor, porque é o pior? Não, é porque é dali que tem que sair a tratativa de um diálogo com o outro. Eu represento aqui o Centro-Oeste, onde as maiores produções nossas da soja, do milho, de grandes culturas, mas a gente vê o setor do pescado, da fruticultura, hortaliças, manga. Eu estava vendo, né, agora os representantes do setor, que são produtos perecíveis, que são milhares e milhares de toneladas do produto que, se não for escoado e não for mandado da forma correta agora, vai ser perdido. Não é um produto que tem consumo interno. Eu tive a condição, ano passado, de visitar a região ali de Petrolina, Juazeiro, onde são as altas produtividades do país da fruticultura, e muitos para exportação, que é um setor que está altamente prejudicado e preocupado com isso. Porque algo que dá para ser estocado, a gente tem um tempo, beleza, vamos esperar até agosto para ter uma negociação, mas não, a gente precisa que isso seja, e vi até uma nota, né, do vice-presidente Alckmin, que ele espera que isso seja resolvido até final desse mês, que é final de junho, daqui 15 dias. E os produtos vão conseguir esperar, né, para começar agosto com outra tarifação. Então, tudo isso é uma preocupação muito grande. E aonde entra o Congresso? O
Congresso, até nosso presidente Pedro Lupion, eu vi dele de uma forma muito assertiva, onde ele falou, ó, momento de ter cautela, vamos ver a primeira notícia, né? Vamos ver como tudo isso vai encaminhando. E não já começando batendo, pondo o pé na porta, falando tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, até porque a gente tem que ver como isso foi recebido, como isso foi apreciado pelos investidores, pelo o setor da agroindústria. E o Congresso vem hoje, né? Hoje de manhã já teve uma reunião do presidente da Câmara, presidente do Senado, com o Alckmin, eles conversando. E o Congresso pode ajudar nisso? Pode muito, né? Talvez tenha uma interlocução com o parlamento americano, seja esse o caminho ou não, vai ser direto com o executivo. Tudo isso ainda está sendo muito novo para todos, mas é algo que a gente precisa ter celeridade. A gente não pode esperar passar muito tempo, vamos estar perto do final de semana, vamos então esperar só para segunda-feira, como muita coisa a gente vê que acontece. Então, estamos aí para total diálogo e principalmente dentro da frente parlamentar, ser essa interlocução, tanto porque o IPA, né, o nosso Instituto Pensar Agro, que representa tantas culturas, tantos representantes que estão ali dentro, precisa de resposta e aguarda também um posicionamento nosso. Ô, João, ela falou uma coisa interessante, né? Que é tudo muito novo. Né? A gente viu aí, não sabe se o Congresso fala com o Congresso, se fala com o Executivo. O governador de São Paulo fez algumas reuniões que irritaram o governo, irritaram até o deputado Eduardo Bolsonaro. Institucionalmente, como é que você vê essa organização? Como é que isso vai se dar? Qual que é o resultado disso? Pode ser o resultado disso? Como é que a gente pode amadurecer a partir desse episódio? Dentro do que você falou, eu vejo duas coisas. A primeira coisa que a gente tem que olhar é que a gente está com um problema. E um problema grave. Tá certo? Por que aconteceu? Eu acho que tem várias causas. Tá certo? Eu acho que não está na hora de achar o culpado da causa. Nós temos que resolver o problema. E as consequências desse problema que pode ser muito grave. E que a gente tem que achar mecanismo. E no qual, hoje, a gente tem um responsável para fazer isso, que é o Executivo. E que ele não está demonstrando a agilidade e a importância que o tema causa para a sociedade brasileira. Ele está apostando que o Trump não vai adiar isso. E se não adiar? Nós vamos correr o risco de ter o problema? Será que isso é a melhor política que nós temos que fazer? Isso é uma política dele ou uma política que está pensando na sociedade? Ele está usando isso politicamente, mas e qual vai ser o resultado disso para o cidadão brasileiro? Como é que vai fazer? A minha opinião, e dentro do Congresso, é olhar que a gente precisa ter responsabilidade para olhar o dano que vai causar para a sociedade. E eu acho que aí eu espero que a frente comece a cobrar e tome iniciativa como está cobrando. Pô, se o presidente não está com esse interesse, vamos no Congresso americano conversar? Vamos fazer uma comitiva, ir lá e fazer? Eu acho que é um caminho de trazer eles para conhecer a nossa realidade, como que a gente pode beneficiar eles e como eles podem beneficiar a gente. Agora, eu acho que isso, a partir do momento que a gente resolver esse problema, a gente tem que pensar de uma outra forma. Pensar que o mundo mudou. E o mundo agora é o seguinte, eu tenho que negociar. Tá? Vai ter que ter contrapartidas, não tem mais. E o Brasil precisa começar a estudar essas contrapartidas. Tá certo? Agora, aconteceu nos Estados Unidos. Ele está prometendo, o Lula falou que vai ter a lei da reciprocidade. Tá legal, o que eu vou penalizar eles? Tá certo? Outro dia me falaram o seguinte, não tem, ninguém mais produz suco de laranja. Eu vou tomar Coca-Cola. Deixa de tomar suco de laranja, eu tomo Coca-Cola. Quem ganhou? Os Estados Unidos, que produz Coca-Cola lá dentro. Tá certo? O petróleo, essas coisas. É uma coisa que o mercado vai se ajustar. E a gente precisa evitar que a gente perca terreno no mercado. E aí eu acho que essa participação é muito importante de discutir. E a gente tem que discutir agora, dentro do Congresso, não mais só no Executivo, para a gente não ficar na mão de quem está lá, esse debate de quais são as nossas vantagens competitivas e começar a falar o seguinte,
como que a gente pode negociar e diminuir os nossos riscos em relação a isso? Eu acho que um ponto também que a gente tem que avaliar é, e historicamente, quanto a política mudou ou migrou a forma que a população está mais atenta, a forma que o cidadão está recebendo a notícia e qual forma essa notícia está chegando. Porque a gente vê muita, nas redes sociais, principalmente no WhatsApp, uma falta de... Todo tipo de informação chega assim, a mesma notícia chega com várias vertentes para o cidadão e ele perdeu um pouco a referência de onde seguir, do que acompanhar. Então, quem está hoje nos mandatos, no legislativo, no executivo, precisa voltar a ponderar o que é fazer a boa política, que é a política do diálogo. É a política do que eu não concordo com o seu posicionamento, mas eu preciso sair dessa guerra de narrativa de querer falar que só o meu que está certo, só o outro que está errado, e sentar e ter juízo diplomático. É o que está faltando, eu vejo muito no nosso país, é essa diplomacia de querer só jogar isso para o campo eleitoral. A gente precisa ter senso, principalmente dos grandes líderes políticos do país, e falar assim, nós temos um país que tem uma agricultura com potencial gigantesco, que a gente, com todas as dificuldades que nós temos na compra desses produtos, desde a parte da adubação, do fertilizante, que muitos que vêm de fora, até para quem vender esses produtos e comercializar lá na ponta, se nós tivéssemos um executivo que vem em uma linha ajudando a produção chegar aqui no próprio Brasil ou chegar em outros países, o nosso Brasil estaria economicamente muito melhor. A gente não teria tanta dificuldade a falta de emprego ou desemprego, ou a pessoa que quer ficar no assistencialismo, a pessoa que não quer viver ali daquela forma, e pôr o brasileiro a querer cada vez mais poder produzir. Esse empreendedorismo que fala do primeiro emprego, do jovem, isso precisa estar em toda a faixa etária. A gente chega em municípios, em regiões pobres, que a pessoa sem perspectiva, mas ela prefere ficar ali recebendo algum auxílio. E ela tem que entender que se ela começar a ter uma produção, se ela fizer um curso de capacitação, aquilo ali vai ajudar ela a desenvolver o país e muitas das vezes a gente poder tirar essas amarras de convivência, sair mais fácil desses problemas políticos que a gente está enfrentando hoje. É interessante a senhora dizer isso porque essa coisa do diálogo, né? Hoje saiu na pesquisa Quest, hoje dia 16, que a maioria dos brasileiros preferia ver governo e oposição trabalhando juntos na crise. Diante disso, assim, o Congresso e o Executivo não têm tido a melhor das relações nos últimos anos. Tem espaço aí para diálogo com o governo? Levando em conta que a gente... Tudo, a sua experiência negociando, por exemplo, Patem, que a senhora foi relatora, o combustível do futuro, essas coisas todas. Será que tem espaço para diálogo aí? Eu vou ser como eu ouvi de uma psicóloga que me falou um dia que ela tinha que acreditar na mudança das pessoas porque ela trabalhava com aquilo. Eu acredito e faço a política também de sentar na mesa e discutir e conversar. Mas, como eu disse agorinha, tem que haver o consenso, o juízo de quem está nos mandatos e saber que, nesse momento, é uma grandeza você poder sentar com quem você não comunga da mesma ideia e resolver uma solução do país. O ganho político, isso é lá na frente, depois numa pesquisa que vai ver que cada um ganhou ou perdeu. Rapidamente, essa semana, a gente viu os níveis de pesquisa aí, né? A Quest soltou algumas, a Atlas soltou outras, sobre o que aconteceu em pouco prazo. Mas isso talvez nem vai reverberar tanto lá para 2026 ou 2028. A gente precisa, acredito sim que... eu que mando, eu que sou filho, ou eu que estou aqui, estou comendo jabuticaba, cada hora que um começa a fazer... uma picuinha de guerra de cerca de vizinho, isso não vai adiantar em nada.
A gente precisa ter as pessoas mais ponderadas. Nesse momento, a gente vê que quem tem mais equilíbrio, quem tem mais poder de negociação é o diálogo. Não vai ganhar quem está nos extremos, não ganha quem está nessas guerras de narrativas. E tanto que a pesquisa que eu vi hoje também mostrou que a população já está, vamos dizer, no popular, mas está de saco cheio dessa guerra de um lado ou outro. Não quer mais. Muita gente já está voltando, eu acho que isso é bom, né? Mostrando que a bandeira do Brasil ela é de todo mundo. Ela é de todos nós, é de todos os brasileiros, não tem dono. E também o espaço político ele vai ser conquistado quem tiver mais relação de agregar nesse momento. O que o Nestor colocou aqui, tá, a senhora conseguiu um feito interessante. Olha só. A senhora aprovou uma lei quase por unanimidade, mas onde todo mundo teve interesse, tanto a oposição e a situação. E foi um momento que não foi levado para a política, foi olhado para a população. Como é que eu gero emprego, como é que eu aumento renda, como é que eu vejo isso? E pelo que a gente está vendo, né, a senhora está quase que afirmando, assim, cada um lado está querendo achar um culpado e não buscar a solução de resolver o problema. Você acha que quanto mais perto da data vai mudar de opinião e a gente vai conseguir fazer essa negociação e ter uma luz no final do túnel, ou todo mundo vai pagar para ver? O prazo agora com o Trump? O melhor dos mundos seria a gente resolver o mais rápido possível. Mas pelo que a gente está vendo, não está tendo ainda, né? Como vocês falaram, não tá tendo quem está indo. Cadê? Por enquanto está aqui conversando. Talvez pode ser fazendo a estratégia, né? Você tem que ir para a guerra, você tem que ter estratégia. Você não pode também sair correndo sem rumo. Mas eu gostaria, até pelo setor que a gente representa, pelos produtores, de todos os cenários aí que serão prejudicados, do pescado ao bovino, né? É que a gente consiga fazer isso o mais rápido possível. E ainda correndo o risco, como você disse, né, João? E aí, se ele não prorrogar? Que o brasileiro gosta de trabalhar com final de prazo. E a senhora viu que ontem ele instalou lá pelo artigo, a lei, não sei, 301, que ele pegou 5 grandes itens para fazer uma análise de concorrência desleal ou de mau uso da gente. Olha só que ele ainda colocou o nosso produto etanol como um ser a ser estudado. O desmatamento, a corrupção, o processo do Lava Jato, tá certo? E as Big Techs. E aí você vê, quer dizer, ele está criando mais problema para a gente. Será que cada um desses vai criar mais penalidades para a gente? Pô, será que aquilo que você falou, nós vamos ter que achar uma solução. O Congresso vai ter que achar uma forma de cobrar e de forçar que a gente negocie, que a gente chegue a um bom senso e participe disso. Porque eu acho que essa tarifa foi por uma falta de negociação antecipada, não? Ontem até houve uma discussão com alguns parlamentares, até que ponto que seria interessante a entrada do Congresso, da Câmara e do Senado entrar nessa discussão de parlamento para parlamento, se iria abrir uma forma de diálogo nesse momento, ou se iria deixar isso para o Executivo, porque é o Executivo que tem as tratativas para poder discutir sobre tudo isso. Mas eu acredito que não tem momento de esperar alguém. A gente tem que começar com essas linhas de frente, e como a Frente Parlamentar da Agropecuária, hoje ela não está tratando mais só o assunto do agro. Outros setores estão buscando à frente, sabendo, né, da capacidade técnica do corpo que tem ali, para poder pedir apoio para os outros setores. Então, se a gente começou, né, como foi o presidente das duas casas conversando, mas eles precisavam também ser chamados. Falou, cadê né? Nós não vamos lá de sopetão, vamos receber o convite, então vamos conversar. Conversaram para começar a ver a estratégia de quem vai dialogar. Como vocês estavam falando agora sobre o nosso projeto, o PATEM, o Programa de Aceleração e Transição Energética. Em todas as etapas, a articulação é fundamental.
como nessa discussão, na falta de tratativa que teve com os Estados Unidos, um projeto de lei para ele acontecer, ele tem que ter negociação a todo momento. E negociação, entenda quem está nos ouvindo, nos vendo, é algo positivo. Você negocia quando você está comprando um carro, você negocia o preço. E negociar, e algumas pessoas, quando falam de política, acham que é o que eu vou ganhar com isso. E não é nesse sentido, é no sentido de que o projeto vai beneficiar os segmentos, quem está ali dentro, o setor que está ali sendo representado. Isso é discussão, isso é tratar com que o projeto seja sancionado o mais rápido possível, para que a gente possa, igual ali dentro do Patem, ter investimento com pesquisa, com inovação, e o país poder deixar de ser só um produtor de matéria-prima e cada vez mais poder estar no mercado da industrial, terceirizado, e poder revender isso, vender isso para outros países com poder de competição muito alto. A gente vê países como a China. Eu estava no município em Goiás, Silvânia, que está recebendo o maior investimento na parte de transição energética de uma empresa chinesa. Então, tanto que uma empresa brasileira poderia estar investindo nisso, eles estão fazendo uma ligação que vem do Maranhão, Tocantins e Goiás, pegando depois a energia que produzida via eólica e fotovoltaica do Nordeste para fazer transmissão de energia para esses locais. Então, e uma empresa brasileira, será que teria essa condição? Nós temos essa tecnologia. A gente tem o que falta para o nosso investidor daqui poder ser o carro-chefe, ser o pioneiro em tudo isso e não deixar um outro país fazer esse investimento aqui? Vou colocar o bode na sala agora. Que é o seguinte, a gente está falando aqui, vocês dois mencionaram, a gente falando da iniciativa do Congresso, se vai ter ou não de procurar o seu similar na política internacional, e eu acho que esse seria um cenário impensável uns 15 anos atrás. Só que o Congresso se empoderou, né? E eu queria ver com a deputada, como é que você enxerga essa nova dinâmica aqui do poder em Brasília, que o Congresso está forte, né? E se você acha que isso pode retroceder em algum momento. Por exemplo, uma coisa que o pessoal fala muito é da ação do Flávio Dino ali sobre as emendas, né? E você tem o governo e o STF toda hora questionando ou interferindo em algumas decisões do Congresso. A do IOF, que teve uma conciliação ontem sobre a questão do IOF, né? É um caso desse, né? Queria saber a sua avaliação sobre essas interferências, sobre onde vai dar isso tudo, como é que a senhora está enxergando e como está avaliando, né, o trabalho do Congresso nesse sentido aí. Primeiro, assim, eu vejo que a gente tem que ter orgulho do que a gente faz. Eu sou agrônoma, antes de estar na política, e sempre trabalhei no agro. E como representante do povo, eleita, votada, eu tenho orgulho de ser política. E acredito que isso é o que as pessoas que estão dentro do Congresso têm que ter. Porque quando a pessoa descredencia ou descredibiliza a própria ação que ela ali está executando, e ela, junto com outros colegas, você começa a tirar o crédito da própria classe. E hoje a gente vê muito isso acontecendo. A falta de união dentro do próprio parlamento pelas guerras de narrativa de cada lado. Então, quando eu começo a acionar demais um Supremo para interferir dentro da outra casa, peraí, vocês não conseguem resolver o problema de vocês ali dentro? A gente não consegue resolver aqui? Precisa chamar a outra casa para poder resolver os problemas? E aí começa a dar mais força para quem fala assim, se você está me chamando para palpitar dentro da sua casa, eu vou começar a entrar lá dentro também. Então, esses espaços, eles não estão mais delimitados. A ação de cada um, o que cada um está executando, o que cada um está fazendo, ela deve ser repensada. O Congresso, o que nós fazemos ali dentro, eu vejo com muita seriedade. E sempre que eu posso, João, trazer representantes do meu estado, de segmentos do setor, para conhecer o nosso trabalho no dia ali, eu faço questão de levar em vários locais. Porque as pessoas falam, nossa,
É assim aqui dentro? Vocês trabalham, então? Até isso a gente escuta assim, né? Por quê? Porque o que a pessoa vê através da televisão, vê através do ouvir falar, é algo como você imagina de fora. Então, quando você está dentro, é uma visão completamente diferente. Por isso que as pessoas, eu incentivo a vir aqui, a conhecer o trabalho de Brasília. Eu estou no primeiro mandato como deputada federal, então eu não posso te afirmar com o parâmetro do que talvez foi no mandato passado que é desse. Né? Eu tive agora, estou tendo a experiência de viver com o segundo presidente da casa, e eu vejo que são com perfis diferentes, mas outros, quando a gente vê a história de outros presidentes que passaram por ali, né? Como que a autonomia de cada um, e cada um tem sua maneira de levar. E é importante a rotatividade, é importante ter a maneira e a visão de cada um, mas alguns princípios básicos, tanto do Congresso quanto do Executivo, não dá para ter alternância. A forma de conduzir o diálogo, a conversação com algum país para a gente poder abrir mercado. Não dá para fazer, não, agora eu faço desse jeito, eu vou mudar. Tem quem fala, por exemplo, mudar o nome de um programa habitacional. Agora é isso. Agora é o mesmo programa com outro nome. Para quê? Isso não deveria ser o trabalho de campanha, de projeto de cada um. Eu vejo que isso deveria ser uma sequência, uma continuação de uma progressão como é feito dentro da empresa. Numa empresa privada, a gente tem qual que é a meta? Qual que é a minha meta de 1 ano, de 5, de 10, de 20? Aonde eu quero chegar daqui 20 anos? É assim que a gente deveria estar vendo o país. É com essa visão que eu acredito que o Brasil estaria muito melhor economicamente. Quando eu falo economicamente, é porque é um país que a infraestrutura está boa, porque a gente sabe quanto que a gente peca ainda na infraestrutura de logística para escoamento de grãos, para transporte de pessoas, regiões que a gente não tem estrada e é altamente produtiva. Quanto que a gente poderia estar crescendo no setor do agro, por exemplo, se a gente tivesse poder de competição com o escoamento dos grãos, levando o gado, levando a carne, levando o frango para onde precisa ser chegado mais rápido. Então, tudo isso é uma forma que é de se repensar. Olha só, você colocou uma coisa importantíssima, tá certo? E que o Nestor colocou que o Congresso hoje, a gente tem um estudo aqui, deputado, onde há 10 anos atrás, 80% do marco legal que virava lei era de origem do Executivo. Hoje, 80% do marco legal é de origem do Legislativo. Então é o seguinte, e o que a senhora está colocando é muito importante, porque, olha só, a senhora fez algumas afirmações que elas são fundamentais para o momento político. Primeiro, a aproximação das pessoas para conhecer o que é política e qual o resultado prático do serviço que o parlamentar presta para a sociedade. O segundo ponto com essa afirmação de que o Congresso está utilizando, quem vai passar a fazer a demanda é essa sociedade e a senhora vai ser a representante desse ponto. Mas tem que ter diálogo. Tem que ter diálogo com quem vai executar, com quem vai fazer, com quem vai se beneficiar desse processo. Então, eu estou colocando tudo isso para dizer o seguinte, que hoje a senhora sente que o Congresso está cada dia mais preparado para assumir essa responsabilidade e, inclusive, se posicionando em relação aos outros poderes? Preparado é quem está ali, né? Quanto tempo eu tenho? Eu lembro, mas agora eu esqueci assim, quanto renovou. Quanto que do Congresso também veio pessoas novas ou que está as mesmas parlamentares há quanto tempo e o que foi feito de mudança ideológica, talvez não, mas mudança na forma de agir, porque o país mudou. A forma da gente... Hoje está tudo muito rápido, né? O que demorava aí 15 anos para acontecer, hoje a gente faz em quanto, né? Uma vacina, quanto tempo demorava para fazer uma vacina e quanto tempo no estado de calamidade a gente precisou produzir fazer a pesquisa para produzir e chegar ali na ponta. Então, o parlamento... Mas eu vejo, sim, o preparo, principalmente porque eu convivo. As pessoas que eu convivo dentro do parlamento são altamente
técnicas nos setores que elas representam. E isso traz uma garantia muito grande e assertiva do que a condução que nós estamos levando ao assunto. A forma que a produção vem sendo feita dos projetos ali dentro da Câmara, e você vê que está muito rápido. O agro, por exemplo, nós estamos com as pautas praticamente resolvidas dentro do setor para poder discutir ou dialogar. Se você não vê mais projetos de tantos anos ali dentro. Tem sim um ou outro, né? Mas eles estão andando rápido ultimamente. E isso eu acredito que é a forma de condução e a gente não pode esperar mais. A segurança jurídica, a forma sustentável que o mundo está exigindo de uma produção depende dos projetos que a gente está executando ali dentro. E a senhora acha que essa parceria do IPA com a FPA e a participação dos parlamentares e do setor organizado colabora para isso? Com certeza, porque quando você tem conhecimento de causa, quando tem alguém dentro do setor falando, olha, as minhas dores são essas, o que eu tenho o que eu posso crescer é aqui desta forma. Vamos juntos trabalhar aqui para a gente poder desenvolver os melhores projetos, levar para o executivo poder nos ajudar de alguma forma. Acredito que isso que deu celeridade para os processos andarem lá de quando Caiado, Lupion e tantos outros começaram toda a história dentro do setor agrícola, dentro do Congresso, a hoje a gente já poder estar com uma frente parlamentar, com uma estrutura do tamanho que a gente tem hoje, embasada, altamente, como eu disse, tecnificada, com qualidade, a margem de erro muito pequena, quando a gente vê o que a gente precisa lá na ponta e o que está sendo entregue aqui em Brasília. Aproveitando, só para a gente finalizar aqui, que eu sei que a senhora tem que votar, mas queria saber, assim, a gente vai terminar o semestre aí, eu acho que os grandes projetos foram do agro, né? A começar pela lei de reciprocidade e o licenciamento. Queria que a senhora falasse um pouco do licenciamento, como é que isso pode ajudar nosso produtor, nosso setor e o Brasil de maneira geral, assim. O que vem com esse projeto aí, deputada? Bom, eu sou totalmente a favor do projeto de licenciamento ambiental, quando a gente vê que lá na dificuldade que nós temos, com as secretarias do Estado, dos municípios, para agora ter um projeto que possa dar embasamento para todas as outras pautas. Constantemente a gente recebe mensagem, e a minha vinculação com o setor do agro, principalmente, que estou precisando de uma licença para tal coisa, e o analista ter uma interpretação, o fiscal ir lá na área e barrar algum outro projeto, tanto da parte não só do agro que vai ser beneficiada. Nós temos aí a mineração, os loteamentos, todos que precisam fazer esses parâmetros ambientais, licenciamento ambiental, poder tá sendo atendido nesse projeto. Sempre há... É um projeto que ele está 100% atendendo, contemplando a todos? Claro que não. A gente sabe que é muito difícil a gente poder agradar todo mundo. Se a gente pôr talvez um tema aqui, nós três vamos ter, cada um vai ter a sua visão sobre o acordo, nem sempre vamos tá caminhando da mesma forma. Então a gente precisa, eu vejo de uma forma muito positiva o projeto de licenciamento ambiental, para que a gente possa dar essa segurança que o país precisa nessa parte que eu disse, tanto do desenvolvimento, para a gente poder acelerar pequenos e médios empreendimentos, ter uma visão de como eles vão caminhar daqui para frente. Os grandes continuam, todos têm... As suas responsabilidades não foram tiradas. É só a forma de interpretação, da agilidade para que a gente possa caminhar com esses projetos dentro das ações nos municípios, dos estados, para que eles possam dar andamento mais rápido. E também outro que a gente precisa dar andamento é do Código Florestal, que a gente sabe também que é um projeto muito polêmico, né, na parte dos ambientalistas que querem, às vezes, colocar de uma forma a visão, mas a gente traz a forma de quem mais dá segurança ambiental, que é quem está trabalhando. Não tem essa forma de falar assim que o agro, que a mineração...
está fazendo alguma coisa, é um planejamento que não tenha sustentabilidade junto. Eles nem vendem mais os seus produtos se não tiver a parte ambiental 100% alocada e planejada dentro das suas tratativas, do seu andamento, do seu projeto. Beleza. Bom, vamos encerrando por aqui esse episódio do Capital Político. Queria agradecer ao João e a sua presença, deputado, e te convidar aí para mais vezes. A porta está sempre aberta. Muito obrigado, né, pela sua participação. Eu que agradeço, obrigada a vocês aí pela oportunidade eu falo, ainda somos poucas as mulheres que estão nessa pauta que a gente está discutindo aqui hoje. Geralmente a gente vê a pauta feminina mais ligada à parte social, à parte da família, de projetos mais voltados à saúde da infância, dos idosos. E a gente está aí também quebrando barreiras, né? Trazendo essa pauta do agro, trazendo a pauta econômica, essa pauta energética, para que a gente também possa estar junto, sentado à mesa aí, conversando, dialogando. E agradeço mais uma vez a oportunidade. Espero que todos gostem do nosso bate-papo. Contamos com a senhora outras vezes para discutir, inclusive, os projetos e as relatorias da senhora. Vamos sim, com certeza já vamos marcar a próxima. É isso aí. Então, obrigado. Obrigado.